Estamos de volta com o programa Memória Viva, hoje entrevistando o sacerdote jesuíta, Padre Agostinho. Orlando, você estava conversando exatamente sobre essa parte da parte dos jesuítas. Isso. E continuando, a trajetória dele é muito interessante e, como eu disse anteriormente, encarna muito bem o carisma inaciano. E o que Santo Inácio pensou como ação para os primeiros jesuítas, até hoje ele, Padre Agostinho, desempenha com a maestria própria dele, né? Chegou sempre em comunidades paroquiais que eram periféricas, marginalizadas, empobrecidas, um tanto quanto esquecidas pelo poder público ou por tudo no mundo, e ele veio para a Cidade da Esperança em 85, numa terra de índio que ninguém queria, e foi com o jeito dele, com carinho, com carisma, celebrando, nas homilias mostrando, chamando, levando uma ação social muito eficaz com projetos educacionais, projetos sociais, ajudado pelas senhoras da Legião de Maria, Dona Raimunda Torres, que está lá no céu rezando por nós, tendo como companheira de missão as servas do Coração Imaculado de Maria, que hoje ainda estão na Cidade da Esperança, e arregimentando tantas pessoas de boa vontade aqui da capital para trabalhar em prol não apenas da paróquia, não apenas da igreja, prédio, mas toda a comunidade que estava na área pastoral da paróquia de Nossa Senhora da Esperança. Cidade da Esperança, Cidade Nova, Nova Cidade, Nazaré, Lagoa Nova. E temos, 32 anos depois, toda uma área da cidade que tem doutores, pós-doutores, mestres, a maioria do povo graduado. A grande maioria do povo chegou ao 2º grau. Aqui e acolá se encontra alguém com mais idade que ainda é semi-analfabeto ou analfabeto, mas que são percalços do nosso Brasil, mas que contamos sempre com uma visão de um sociólogo, que era geólogo, mas na realidade é sociólogo, que sabe fazer uma visão... Teólogo. Eu sou teólogo. Teólogo. Não sou geólogo. Botou geólogo. Você falou geólogo. Teólogo. Teólogo, certo. Eu queria até corrigir isso. Eu sou um velho estudante de teologia, sabe? Mas um teólogo com uma visão de sociólogo, né? Que sempre soube identificar as carências, as necessidades e dar as respostas possíveis para equalizar aquela problemática. E hoje nós temos, Padre João Ericos, que não me deixa mentir, nós somos instrumentos de ação dele na nossa juventude, né, João Ericos? E assim, levou toda uma área de Natal que antes era esquecida, hoje é polo principal de Natal. Cidade da Esperança é famosa em Natal, no Rio Grande do Norte e no mundo. Você chegou num ponto que eu gostaria de perguntar ao Padre Agostinho. Padre Agostinho, será que foi todo esse trabalho, todos esses conceitos, toda essa dedicação sua que levou a ex-governadora Vilma de Faria, o ex-governador Aloysio Alves, o senador Garibaldi Alves e vários outros deputado José Dias. Deputado José Dias, bem lembrado. Deputado José Dias, amigo grande da paróquia. A ser seu amigo, lá na Cidade da Esperança? Bem, a Cidade da Esperança é uma história mais antiga do que eu. Sim. Porque a Cidade da Esperança foi um invento, diríamos, nos tempos de Aloysio Alves, não é? Quem fez toda a planificação para a construção da Cidade da Esperança. Que eu saiba, foi o primeiro conjunto habitacional construído na América Latina com recursos, que eu saiba, que tenha me chegado, não é? Que eu não estava lá, com recursos da Aliança para o Progresso dos tempos de John Fitzgerald Kennedy. Não é? Então, se construiu a Cidade da Esperança, Aloysio Alves era governador, depois foi ampliada nos tempos de Monsenhor Valfredo Gurgel, e depois ainda nos tempos de Cortés também eu acho que houve alguma ampliação. Bom, então, muita gente ganhou a casinha, como diziam, de Aloysio, não é? Então, muita gente se agradeceu toda a vida, não é? E aí, com relação a Aloysio, depois veio Garibaldi, que era sobrinho, etc., a família toda. Então, tudo bem. Então, Aloysio tinha uma virtude que eu sempre apreciei muito, que era um homem muito bem educado. E chegava lá na paróquia todos os anos, no dia do aniversário dele, para agradecer a Deus pela
anos. Sim, não é? sim. Então, sempre vinha, falava comigo, sempre muito educado, muito bem, apreciei isso. Depois você tocou o nome de Vilma. Vilma, que também, minha grande amiga, aí sim, aí era grande amiga do coração mesmo. Porque ela se preocupou também por ajudar no que ela pode, não apenas a questão da paróquia, senão do bairro. Eu conheci a Vilma e eu pedi 3 coisas para ela. Sim. Na minha primeira conversa. Pedi que iluminasse a praça da igreja, porque estava sempre escuro e era um perigo, não é? E eu pedi para ela assim, digo, olha, Vilma, eu gostaria que à meia-noite a minha praça da igreja estivesse tão clara como ao meio-dia. No dia seguinte ela mandou logo trocar aquilo e ajeitou. Pedi outra coisa, que foi para ajeitar aquela lagoa de captação, que vocês sabem que quando chovia muito desbordava, inundava as casas ao redor, sim, não é? E pedi para que drenasse aquilo. Ela drenou. Eu pedi um dia, na semana seguinte já estava trabalhando. E pedi também um terreno maior em Nazaré, porque lá tínhamos uma capelinha muito pequena, sendo assim que Nazaré é um bairro tão povoado, ou mais do que a própria Cidade da Esperança, e a capelinha era pequena e não comportava. E ela me deu um grande terreno, deu para a paróquia, claro, sim, sim. Um grande terreno. Então, a partir dessas coisas assim, eu vi que Vilma tinha um coração do tamanho do mundo para acolher, para compreender, para ajudar também. Mesmo na Cidade da Esperança, ninguém se lembra, mas ela abriu pelo menos 2 creches, que eu saiba, sim, criança pobre, etc. Enfim, ela teve uma série de trabalhos lá também, muito interessantes, e então a amizade surgiu espontaneamente, porque era uma pessoa que estava fazendo bem, e era prefeita e tal, depois sim, foi governadora, sim, etc. Sim. Mas, então, um relacionamento ótimo, até que ela adoeceu, que eu estive visitando ela, já no final, enfim. E morreu santamente, posso dizer, porque dei Santa Unção, etc, etc. Sim. Muito querida. Padre João depois tenho ainda, perguntaram por José Dias. José Dias, que é deputado estadual, é do meu coração, não é? Sim. Esse é meu irmão de luta na construção do Santuário dos Mártires. Enfim, isso, ele foi quem fez, no tempo da construção da Cidade da Esperança, não é? Foi ele que era presidente da Fundap, que construiu a capela do que hoje é a Igreja Matriz. Ele fez uma primeira puxada, a primeira igreja da Cidade da Esperança, quem construiu foi ele, quando era presidente da Fundap, antes inclusive do que os padres, dentro do próprio projeto da Cidade da Esperança. Então, quando eu soube disso, a partir daí a gente colaborou em tudo. Ele tem o maior carinho do mundo pela Cidade da Esperança, e quem quer bem a Cidade da Esperança, ou aqueles bairros onde estão meus amigos, é a mesma coisa que se me quer bem a mim, sabe? Sim. A mesma coisa. Padre então, Johnny parece que quer fazer uma pergunta. Não, eu ia só falar que o terreno que Vilma doou para a paróquia é onde está a Basílica, o Santuário dos Mártires, que foi construído por ele. Nazaré, né? Bairro de Nazaré. Que foi construído por ele e pelos amigos, que é um dos grandes legados dele também em construção na paróquia. Quando olhar para aquele santuário de Nazaré, está lá Padre Agostinho, que era o pároco. Foi ele que construiu, junto com a ajuda de muitas pessoas, lógico. Que agora, com a canonização, vai se transformar no santuário. Que diga-se de passagem. É o Santuário dos Mártires. Abadia, né? E onde Dom Eugênio foi lá, botou a pedra fundamental, todo o processo. Mas só para lembrar que ele não gosta muito, que quando olhar para aquela basílica, para aquele santuário, lembra que foi no governo dele, na administração pastoral. Padre Agostinho, em números, quantas igrejas construiu? Do Ceará para cá? Sim, todas. Umas 24, 25. 24, 25. Do Ceará para cá, certo? Viu? Capela. E o mais importante não é contar o número de templos que foi construído, quantos corações, quantas vidas foram reerguidas. O importante não são os prédios, o importante é a consciência de que lá se reúne um povo que reza, que tem fé, que cresce, que vive. Isso. Isso é o importante, são as pessoas. O importante sempre são as pessoas, não são os prédios, não. Eu teria, se você permitir, eu teria uma pergunta. Padre Agostinho, o que pensa hoje a Companhia de Jesus, o jesuíta? Pronto, chegou o que eu ia perguntar. Oh, desculpe. O pensamento hoje dos jesuítas. Está no bolso da camisa. Aqui. É porque eles sabem, porque eu já li no dia de Santo Inácio de Loyola. Vocês esconderam isso, né? No dia de Santo Inácio de Loyola, porque os jesuítas estiveram reunidos agora no final de julho, em Assembleia Provincial do Brasil, não é? E então fizeram uma nota
Um jesuíta é um senhor que olha para Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, e não fica lá, senão que depois olha para o mundo buscando esse olhar de Deus sobre o mundo, não é? Neste caso, sobre a situação do nosso Brasil. Então, é a partir dessa lógica jesuítica, diríamos, que surgiu esta nota do dia 27 de julho deste ano. Nós, mais de 300 jesuítas do Brasil, reunidos em Assembleia Nacional, não podemos deixar de manifestar nossa preocupação e até indignação diante da maneira como as classes dominantes conduzem as crises econômica, social e política. A corrupção e a... Estou cortando um pouco para que não cansar muito. Sim. A corrupção e a promiscuidade entre interesses públicos e privados escandalizam a maioria do povo brasileiro e tiram legitimidade aos poderes executivo e legislativo. Nem sempre o judiciário escapa da parcialidade, dizem também. Bom, o recrudescimento da desigualdade produz violência de todos os tipos na sociedade contra a pessoa e a vida, contra as famílias, tráfico de drogas e outros negócios ilícitos, excessos no uso da força, corrupção, sonegação fiscal, malversação dos bens públicos, abuso do poder econômico e político, poder manipulador dos meios de comunicação social, com perdão, e crimes ambientais. Não é com vocês, claro, mas há alguns por aí, claro. A idolatria do dinheiro, de acordo com o Papa Francisco, dá primazia ao mercado, tanto em detrimento da pessoa humana como em detrimento do trabalho. Confer Evangelii Gaudium. Não é justo submeter o Estado ao mercado, em nome da retomada do desenvolvimento. Quando o mercado que governa, o Estado torna-se fraco e submetido a uma perversa lógica do capital financeiro. Como nos adverte o Papa Francisco, o dinheiro é para servir e não para governar. Evangelii Gaudium, de novo. No esforço de superação do grave momento atual são necessárias reformas, reconhecem, não é? Que se legitimam quando obedecem à lógica do diálogo com toda a sociedade, tendo em vista o bem de todos. Por essa razão, as reformas trabalhista e da Previdência, como foram encaminhadas ao Congresso, carecem de legitimidade. Outras propostas em tramitação no Congresso, não poucas vezes por medidas provisórias, como a liberação, entre aspas, do desmatamento, a legalização, entre aspas, da grilagem de terras urbanas e rurais, a mercantilização de terras e a outorga de, entre aspas também, das terras indígenas e quilombolas ao agronegócio, são afrontas à Constituição Federal que garante direitos e cidadania para todos. Os ajustes desse governo para atender ao mercado, assim como o domínio do agronegócio, explicitado na CPI da FUNAI e do INCRA, abrem espaço para mais violência e mortes no campo e nas cidades, como noticiado nestes últimos tempos. Os movimentos sociais e populares, como também instituições que lutam em prol das populações excluídas, estão sendo criminalizados e falsamente denunciados. Esta situação interpela hoje a missão dos jesuítas no Brasil. Comprometemo-nos a manter nossa presença junto aos mais empobrecidos e excluídos, como também pela análise das causas da persistente situação de desigualdade e de exploração desordenada da natureza. Contribuir para a superação do abismo da desigualdade socioambiental em solidariedade e a esperança do povo. Sentimos-nos chamados a manter-nos fiéis ao Evangelho, que nos impulsiona a reconhecer e a denunciar as injustiças estruturais e históricas, sobretudo a grande dívida social em relação aos mais fracos e vulneráveis. Na esperança teimosa, em dias melhores, queremos colaborar na construção de um Brasil justo. Itaici, 27 de julho de presente ano. Esse foi
um comunicado de todos os jesuítas de mais de 300, quer dizer, de todos os que estavam lá. Aqui no Brasil ao todo somos 500, talvez somos 200 ou por aí, e acho que 340 ou 350 estavam em Itaici. Mais de 300. Isso. Essa é a palavra oficial essa é a palavra oficial dos jesuítas no Brasil. E eu assino embaixo. Sim, eu não escrevi isso. Nem redigi, mas o senhor recebeu o comunicado e transmitiu. Padre Agostinho, se o senhor me permite, Nicolau, há alguns dados que eu acho importante citar, né? Estou aqui com minha cola também. Pode citar. Em 17 de setembro de 2000, Padre Agostinho recebe o título de cidadão natalense. Sim, né? Cidadão natalense. Ele, um valenciano de nascimento, mas é agraciado em setembro de 2000 como cidadão natalense. Em outubro de 2007, recebe o título de cidadão norte-riograndense. 10 anos atrás. Isso. Em outubro de 2009, recebe a Comenda dos Mártires. Né? Em agora recente, em janeiro de 2007, na paróquia de Nossa Senhora da Esperança, recebe a Comenda da Esperança. Né? Sim. A pedido do mesmo, Padre Agostinho, o deputado José Dias apresentou na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte o pedido de feriado no dia 3 de outubro de todo ano, que foi criado como Dia dos Padroeiros do RN, os Mártires de Cunhaú e Uruaçu. O Dia Nacional dos Isso. Só que aqui no estado do Rio Grande do Norte foi... E Vilma de Faria, então governadora, sancionou esse pedido. Né? E vocês falavam aí dos mártires, o processo de beatificação devemos a Padre Zé Mário, se eu não me engano. Não, Padre Monsenhor Assis. Monsenhor Assis. Monsenhor Assis, que Deus o tenha. Foi quem fez todo o trabalho. Só que a criação do feriado, que é algo super difícil numa atualidade mercantilista, que o comércio, o empresário não quer saber de feriado, foi graças a um pedido pessoal do Padre Agostinho ao deputado José Dias, que apresentou, foi aprovado e a governadora Vilma de Faria sancionou. Né? Então, percebe-se por essas e outras atitudes que estamos diante de um homem simples, amoroso, carinhoso, que nos acolhe, nos ensina a sermos acolhedor, que é a igreja, nos ensinou e nos ensina a sermos igreja, e que aqui eu faço de público um apelo a você que está nos ouvindo. A espiritualidade ignaciana é tudo isso e muito mais que esse pequeno programa não tem condições de abarcar. Isso. Né? Você que é leigo, que é cristão, que vive a cristandade de forma autêntica, venha conhecer a espiritualidade ignaciana. Né? A Cidade da Esperança é um polo de evangelização e um centro de divulgação da espiritualidade ignaciana. Lá nós temos vários movimentos, entre eles a Comunidade de Vida Cristã, que é um grupo de leigos e leigas, homens e mulheres do nosso tempo, que vivem, como o Padre Agostinho, como Santo Inácio, como tantos outros, a espiritualidade ignaciana. E a partir de um convívio íntimo e amoroso com Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa fortaleza, a nossa base, nós nos lançamos à missão de trabalhar, de buscarmos mais para o próximo, né? Reconhecendo em todo aquele próximo a encarnação do próprio Jesus Cristo. Bom, nós estamos chegando ao final do programa e eu não poderia deixar de agradecer a Orlando e a Padre Johnny para os amigos. Eu não acerto, né, Padre? Johnny para os amigos. E passo aqui a palavra para o Padre Agostinho, agradecendo ele, e gostaria que o senhor nos dissesse uma palavra final sobre esse bate-papo que nós tivemos aqui. Bom, quem quer agradecer sou eu, viu, Nicolau? Mas muito obrigado mesmo. E a palavra final me vem dada precisamente por Orlando pelo seguinte. Estamos no milênio dos leigos. O milênio do clericalismo, que foi o milênio passado, passou. E ele, como tantos outros leigos lá da Cidade da Esperança e pelo mundo afora, é que vão dar agora pauta à igreja. Tanto é assim que o próprio Papa Francisco, antes de fazer o sínodo da família, ele organizou uma enquete mundial.
Qualquer um, qualquer paróquia, qualquer diocese, qualquer instituição podia dar seu pitaco para eles ler lá e estudar lá. Ver, não é? Quer dizer, estamos entrando em um novo tempo, estamos entrando numa nova era. Então, temos que ser conscientes disso. Não é que estão mudando as coisas como sempre mudaram, não. É uma nova era que está surgindo de informática, de comunicações, de compreensão da vida, do mundo, do espaço, do universo, da pessoa humana, dos bichos, de tudo. Sim. E estamos entrando num momento perigoso porque eu lia precisamente ontem que, diríamos, o orçamento para a vida no planeta foi esgotado para este ano e assim esgotou. Estamos entrando em números vermelhos, estamos entrando num tempo vermelho de esgotar recursos futuros. Se nós esgotamos agora, não haverá recursos para o futuro. Então, estamos num mundo complicado. Então, é o tempo dos leigos, o tempo da ação dos leigos. E nós padres, pois estamos aí, como sempre, como diria Santo Inácio de Loyola, para, em todas as coisas, amar e servir. Pronto. E ponto. E obrigado, Nicolau. Obrigado. Agradeço a Orlando Gomes Dantas, que é assistente social, e conhece há muito tempo já o Padre Agostinho. Agradeço também ao novo pároco lá do Santuário da Nossa Senhora da Esperança e Santo Inácio de Loyola, que é o Padre João Erickson, acertei, Gomes Dantas da Silva. Gomes da Silva. Agradeço também a você pela audiência e até a próxima edição do Memória Viva.